Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus, tá bom? Quero abençoar a tua vida, a tua casa, você que é meu amigo, me acompanha aqui, muito obrigado por você estar aqui no meu canal, acompanhando essa série de vídeos, compartilha aí com pessoas, abençoe vidas, essa mensagem não tem nada a ver comigo, é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo que pode transformar a vida do homem. A gente está falando exatamente dessa graça que transforma, dessa graça que capacita, né, a viver uma vida digna, né, viver de modo digno, e a gente estava falando sobre a diferença entre lei e graça, e a gente usando aqui o texto de Romanos, agora vamos avançar mais um pouquinho nele. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça, mas antes, falei sobre isso aqui, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumento de justiça. Então agora a gente pode praticar a justiça. Amém? Isso que mudou na era da graça. Nossa natureza mudou e a gente pode praticar a justiça. A gente não precisa mais oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. A gente pode oferecer os membros do nosso corpo a Deus como instrumento de justiça e não de pecado. Que maravilha! Essa é a mudança, a principal mudança na era da graça. E olha só o que diz no verso 14. Por que tudo isso que ele falou? Pois o pecado não os dominará. Meu Deus! Aí, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, qual é a característica da graça? A característica da era da graça é que o pecado não nos domina. Pelo contrário, nós é que dominamos o pecado. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. Como é que a gente pode se confundir tanto, né? Achar que a graça é essa questão da gente poder pecar, que Deus vai nos perdoar. É totalmente o contrário. Ele nos perdoa sim, mas a graça verdadeira, a graça completa, a graça genuína, o pecado não nos domina mais. Olha só que maravilha. Temos capacitação da parte de Deus para agora dizer não ao pecado, resistir ao pecado. É possível, eu quero olhar bem dentro do teu olho, é possível viver uma vida digna e santa diante de Deus, querido, porque nós estamos no tempo da graça. E a graça de Deus, ela nos capacita. Olha só o que diz no verso 18, para a gente fechar essa parte. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Meu Deus do céu. Esse texto é maravilhoso para mostrar a diferença entre lei e graça. Não somente a questão do perdão, mas a questão da capacitação de viver uma vida santa. Está aqui, ó. Nós fomos libertos. Não somos escravos do pecado, somos escravos da justiça. O que significa isso? Somos servos da justiça. Agora podemos praticar a justiça. Não precisamos mais viver no pecado. O pecado não nos domina mais. Agora nós devemos exercer domínio sobre o pecado. Como, pastor? Aproximando-se diariamente do trono da graça com confiança a fim de encontrar ajuda no tempo da necessidade. A gente já falou sobre isso. O problema é que hoje em dia, quando a gente fala de oração, quando a gente fala de leitura, quando a gente fala de jejum, as pessoas não querem. Mas são disciplinas espirituais que atuam na nossa vida. E eu vou falar disso agora na parte final, nos 2 últimos vídeos que faltam para frente. Sabe, a gente precisa buscar em Deus essa capacitação, porque está muito claro que a graça não é autorização para pecar. Fazer da graça a autorização para pecar é caminhar para o inferno mais profundo, dizia John Wesley. Quando a gente usa a graça de Deus como autorização para pecar, a graça vira uma desgraça na nossa vida, meu irmão. A gente agora pode viver de modo santo e digno, de maneira a agradar ao Senhor, justamente porque estamos na graça, porque Ele se compadece de nós, porque o Espírito Santo habita em nós e nos fortalece e nos frutifica em nós o seu fruto, né? Dá fruto no nosso interior para que a gente viva de modo digno a agradar ao Senhor. Então essa é a diferença principal, básica aí entre a lei e a graça, é a capacidade. Na época da lei tinha lei? Tinha. Na época da graça tem lei? Tem. Tem mandamento também no Novo Testamento. Na época da lei, tinha que obedecer? Tinha. Na época da graça, tem que obedecer? Tem. Obediência continua sendo bênção. Na época da lei, tinha consequência para quem desobedecia? Consequência ruim para quem desobedecia? Tinha. Na era da graça, tem consequência ruim para quem desobedece? Tem. Você vai ver Ananias e Safira sendo fulminados em plena era da graça.
Então não é isso que mudou. Não mudou a lei, não mudou a necessidade de obedecer e não mudou a consequência. O que mudou foi a incapacidade de obedecer. Na era da lei, a gente não conseguia obedecer, porque a gente tinha uma natureza pecadora. Na era da graça, a gente consegue obedecer, porque agora nós temos a natureza de Deus e fomos libertados, não somos mais escravos do pecado, somos escravos da justiça. Graças a Deus! Que maravilha, tá bom? Fica com essa palavra no teu coração aí e que Deus te abençoe em nome de Jesus.